Oi, meus amores! Hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre papel de parede, como instalar um papel de parede sozinha. Eu instalei esse papel de parede aqui e gravei o passo a passo e eu vou mostrar para vocês agora. E também logo depois vou falar para vocês como deixar um quarto de casal mais confortável e bonito e gastando pouco. Bom, gente, tô aqui com a minha irmã, a Maristela, o nome dela. E a gente vai fazer aqui no quarto mesmo, porque nós não temos muito espaço em casa. Então, ó, eu já cortei os papéis de parede, que vai ficar na parede. A minha parede é 3x3. E eu tenho outros papéis de parede aqui também, que eu vou ver se eu faço uma combinação ou não. E eu vou mostrar pra vocês o que vocês vão precisar especificadamente, sem ser mostrando aqui agora. Bom, gente, então primeiro você vai escolher o papel de parede. Se for para locais secos, você pode escolher o tipo do papel, né? Você vai escolher o vinílico ou o vinilizado, tá aí a diferença. E acerte as fissuras, se houver, com massa corrida ou gesso. Limpa a parede, limpe a superfície com água e detergente. Usa uma esponjinha para remover os resíduos e poeiras e aí você deixa secar bem. Daí você vai desmontar e retirar os interruptores para poder passar o papel de paredes e depois você fazer o acabamento e agora preparar a cola. A cola você pode usar o tipo de cola tanto para o vinílico, TNT ou clássico. Você vai misturar água e depois de meia hora misturando até ter um aspecto de gel. Eu comprei a cola pronta para não ter esse tipo de problema, né? O ideal é você preparar a cola bem antes, né? Umas 2 horas antes. Na aplicação de parede, gente, primeiro você vai medir a altura, definir o tamanho das folhas, você vai cortar o papel na altura desejada, mas deixar uma sobra de pelo menos de 5 centímetros para cima e 5 centímetros para baixo. É importante você verificar e alinhar as figuras do papel antes de cortar, hein? Porque senão você pode perder o desenho e aí você vai ter prejuízo, vai ter que comprar outro rolo. Então, você passa a cola que você preparou do centro para as bordas, dobra o papel, juntando as pontas, né, a cola com cola e preparando para colar o primeiro papel. A aplicação do primeiro papel, ela requer uma atenção bem especial, principalmente para ela ficar perfeitamente alinhada nessa faixa, as demais faixas. Então, utilize um prumo se necessário, né, para depois encaixar os demais certinho. Após colar cada tira de papel, você passa um pano seco para retirar o excesso de cola e a espátula de silicone vai ajudar também a remover as bolhas e o excesso de cola. No meu caso, eu utilizei uma régua mesmo, porque eu acabei esquecendo de comprar a espátula, mas deu tudo certo. E no meu caso não apareceram bolhas, né? Mas elas, se aparecerem, você não se espante porque ela vai ser absorvida na secagem. E aí você vai recortar os excessos do papel, fazendo vincos firmes, né? Com a espátula, eu fiz com a régua. E você pode passar o estilete para reforçar e puxar com as mãos devagar. Com relação às tomadas e interruptores, você deixa o papel de parede passar por cima deles. Quando o papel estiver seco, faça um corte no formato de uma cruz, né, sobre a tomada ou interruptor. Em seguida, você vai abrir as partes cortadas com cuidado para depois você fazer o arremate cortando em volta com o estilete bem afiado. Agora nós vamos para a terceira faixa. Tá ficando bonitinho. Oi, Leleco! Meu amor. E, ó, eu coloquei a segunda. Ficou bem colocadinho.
Bom, gente, outra questão importante é nos encontros, nas emendas. Uma técnica que eu vi quando o rapaz veio aplicar na minha casa, que eu prestei bastante atenção, foi que ele vinha com a espátula e ele fazia esse zigue-zague, que é para o encontro ficar perfeito mesmo. Então ele fica assim praticamente imperceptível. Você pode fazer sem medo, que não vai ter problema. Então você vai passando em zigue-zague, ó, e aí eles vão unindo. Você pode passar bastante cola, não tem problema. A cola é incolor, ela não vai fazer diferença no papel de parede. No meu não aconteceu isso. Então acaba que o acabamento ficou perfeito nas emendas. Bom, gente, já coloquei quase todo o papel de parede. A única coisa que é muito ruim é a questão de você ficar com o braço levantado para colocar, para cortar, para fazer o arremate. Mas só isso, não tem nada assim de complicado. O que eu diria para vocês com relação a quarto? Usar papel de parede no quarto é muito bacana porque ele traz um aconchego para o ambiente. E você pode ousar, mas não muito, porque o quarto, quando você utiliza, por exemplo, colocar papel de parede em todas as paredes do quarto, dependendo do papel de parede, vai carregar muito o ambiente, vai trazer muita informação, porque a gente ainda tem cama, TV, para quem gosta, tem o painel da cama, tem a cabeceira, tem os criados mudos, tem o enxoval da cama, então a gente tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, eu escolhi esse papel de parede para o meu quarto porque, além de não ter tido muitas opções na compra, mas eu estava um pouquinho com pressa, eu gostei muito dele porque ele tem um desenho, mas o desenho dele é formado indo em direção na vertical e não na horizontal. Bom, gente, tem algumas dicas que é muito importante para você optar na hora de comprar o papel de parede. Hoje em dia a gente tem algumas tendências, como por exemplo, utilizar estampas, né? Estampas normalmente com os dois tonzinhos, que eu chamo de tom sobre tom. Então, normalmente tem essas com estampa, mas você tem que tomar muito cuidado quando for ambiente para quarto. O que eu dou de dica? A gente tem um tipo de papel de parede que ele tem dois tipos de nuances, que é aquele tipozinho acetinado e o fosco. Sabe quando você coloca... Eu vou mostrar já ali no meu escritório pra vocês o que eu fiz lá no banheiro com papel de parede, que ficou parecendo um painel estofado, a coisa mais fofa. Mas assim, nesse daqui não tem, mas é como se fosse, eu vou explicar pra vocês. Por exemplo, aqui eu tenho um desenho e aqui eu tenho outro desenho. Esse desenho, ele tem um acabamento acetinado e esse outro, ele tem um fosco, tá? Então assim, quando você for olhar, ele vai fazer aquele efeito onde o mais clarinho, ele tá com tipo um brilhinho. Não sei se vai dar pra vocês perceberem. Acho que dá pra ver aqui, tá vendo? Então assim, esse que é o bacana. Então você pode utilizar algumas nuances assim, que contrasta muito com outro tom. Então pode ser prata com bege, bege com branco. Então são cores que vão ampliar mais o seu espaço se o seu quarto for menor, né? Se o seu quarto for pequenininho, como o meu aqui. Os importados, ele vem com a gramatura mais espessa, então eles são os ideais para você estar utilizando, porque quanto mais grossinho for o papel, melhor para fazer os arremates, para você fazer o manuseio, que ele não vai rasgar com facilidade. Então prestar atenção nesses aspectos também é muito importante. Outra coisa bastante importante é na preparação da parede, gente. Como eu tinha mostrado no início pra vocês, a parede você tem que fazer uma boa limpeza, tem que ser uma parede que tenha massa corrida, bem feita, bem lixada, né? Pra você aplicar e não ter imperfeições, pra você não rasgar o papel, pra não afundar o papel. Então são alguns cuidados que você deve ter. Bom, gente, agora eu tô aqui no meu escritório pra mostrar o papel de parede pra vocês, mas por enquanto eu vou mostrar só o papel, porque o meu escritório ainda não tá pronto. Eu tô fazendo ele com tanto carinho, mas depois eu vou fazer uma resenha bem bacana pra mostrar aqui pra vocês também. Então, esse papel de parede aqui, gente, ele é importado, ele tem arabesco, ele tem aqueles dois tonzinhos que eu falei pra vocês, um acetinadozinho e o outro fosco. Então são dois tons de cinza, né? Um cinza puxando para um verdinho musgo, assim, bem leve, e o outro mais... um cinza mais acetinadozinho, mais brilhantezinho, sabe? Então assim, os papéis de parede normalmente você tem que tomar muito cuidado para instalar. Eu tô dando essas dicas, mas se for um papel caro, que um rolo chega, por exemplo, a R$500, esse rolo desse papel foi R$500. Então aqui pegou 3 rolos.
Então, assim, eu não quis arriscar, porque além de ser meu escritório, ele tinha que ficar muito bem colocado, então veio o próprio instalador mesmo da loja que eu contratei pra vir instalar o papel, e ainda teve alguns errinhos. Então, assim, você só coloca o papel se você tiver muita certeza que você tem paciência pra colocar, que você tem habilidade pra subir, colocar, instalar, pra você não se machucar. Então, assim, ter esses cuidadozinhos nunca é demais. Mas o papel ficou incrível, com o efeito da iluminação, ó. Tô mostrando aqui pra vocês, mas depois eu mostro direitinho aqui na imagem. Mas olha só, vou tentar mostrar pra vocês o efeito da iluminação. Outra dica que eu dou pra vocês também com relação à iluminação por exemplo, se você contratou uma pessoa para colocar, presta muita atenção depois que ele finalizar. Primeiro você vai olhar o papel com as lâmpadas apagadas, depois você olha ela com as lâmpadas acesas. Por quê? Porque, gente, eu fiz isso e você consegue ver alguns erros, que é muito importante. Então, assim, você está pagando caro por um papel, então se der um efeito errado na iluminação, mostrar algumas imperfeições que não era para mostrar emendas que não eram para mostrar, então você tem que fazer com que a loja refaça todo o serviço, porque não tem que aparecer a emenda, tá bom? Então isso é muito importante fazer esse teste com relação à iluminação. Agora eu vou dar outras diquinhas pra vocês também, como vocês podem estar usando o papel de parede. Bom, gente, agora eu tô aqui no meu lavabo, também vou mostrar pra vocês, mas vai ser um assunto completo pro próximo videozinho, vlogzinho que eu vou fazer, porque ele também não tá pronto, mas eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Olha só, esse banheiro aqui, na verdade, era um banheiro e ele tinha essa cerâmica. Essa cerâmica, ela tem mais de 11 anos, então assim, eu não queria fazer um quebra-quebra aqui agora, eu achei que não era necessário, eu não queria gastar tanto. E o que foi que eu fiz? Eu fui na loja, escolhi um papel de parede, eu escolhi um papel de parede lindo, vou fechar aqui, vai ficar um pouco escuro, mas vocês vão ver. Deixa eu ver, ó, tá vendo aqui? Deixa eu abrir a porta, porque senão não vai dar pra ver direito, mas vou tentar mostrar aqui, deixa eu ver como que eu vou fazer, porque tem um espelho aqui. Vou tentar mostrar aqui em cima, ó. Aqui em cima, dá pra ver que tem o efeitozinho de estofado? Olhando mesmo pessoalmente, parece que tem o efeito de estofado e ficou incrível. Na iluminação, deixa eu ver se dá pra mostrar. Tá vendo o efeitozinho da iluminação lá em cima? Fica a coisa mais linda. Eu vou tentar fazer um vídeo separado pra mostrar pra vocês, mas é só pra eu poder explicar. Bom, gente, então olha só, olha que efeito lindo que ficou. Parece ser um estofado, não dá nem pra lembrar que é cerâmica. Eu fiz uma pia aqui, que ela é de porcelanato. Coloquei um piso de madeira. Sim, gente, coloquei um piso de madeira, porque aqui é um escritório, não tem um fluxo muito grande de pessoas. Eu não preciso ficar lavando ele com frequência e quando eu lavo eu tenho um certo cuidado. Então aqui, ó, eu ainda vou colocar uma porta aqui, que eu vou guardar aqui, vai funcionar como se fosse um arquivozinho. Mas o papel de parede, que é o que eu queria mostrar pra vocês, ficou incrível o efeito. Depois vou colocar um lustre, vou colocar uma moldura no espelho. Então faltam alguns detalhezinhos, mas ficou incrível, eu gostei muito do resultado. Bom, gente, e falando também com relação à metragem. Tem papel de parede que vem com os rolinhos de 53 centímetros de largura por 10 de comprimento e tem uns que vem com 5 metros, que é a metade. Então, por exemplo, cada papel vai fazer, aí você a cada 53 centímetros você vai precisar de uma faixa. Ou seja, tem papel normalmente que vem os rolos de 5 metros quadrados e tem papéis também que vem de 10 metros quadrados, que ele faz 10 metros quadrados. Então, por essa metragem, você vai saber melhor como que fica a questão da metragem para sua parede. Por exemplo, a minha parede aqui, ela tem 3 por 3. Então, o meu papel que eu comprei, ele faz 5 metros quadrados. Então, eu precisei de quase 2 rolos e ainda sobraria uma faixa, ou seja, 9 metros quadrados
de papel de parede, você vai precisar quase de 2 rolos, entendeu? Então tem uma quantia. Vou explicar melhor aqui para vocês não se perderem. Bom, gente, então é assim, para calcular a quantidade do papel de parede, a resposta é super simples. Bom, o papel de parede padrão, ele tem 50 centímetros de largura e 10 metros de comprimento por rolo, né? Então, assim, partindo de algumas informações, alguns vendedores falam que um rolo faz 5 metros quadrados. Então, eles calculam assim, é 0,50 vezes 10 metros, que é igual a 5 metros quadrados. Só que nunca irá cobrir uma área de 5 metros quadrados. Então, assim, o cálculo correto é você saber a quantidade do rolo que vai ser utilizado, baseando na altura da parede, né, vezes a largura da parede, que é igual ao metro quadrado. Então, assim, você vai medir com a trena a altura do ambiente, a largura da parede, você vai medir todas as paredes que você vai querer o papel instalado, né? Então, assim, não desconte portas nem janela, faça sempre a medida inteira sem descontar nenhum tipo de medida, né? Nenhum tipo de vão. Então, você tem a medida da altura, da largura. Aí a gente tem duas questões, né? Nós temos aí, se o seu papel for florido e tiver arabescos, desenhos, então multiplique o resultado por 4,0. Se o seu papel for liso ou listrado, então você vai multiplicar, né, o resultado por 4,5. Por exemplo, como eu estou mostrando aqui agora para vocês, é o seguinte: você quer aplicar o papel de parede no quarto, então a gente tem algumas medidas. As medidas que a gente tem é o seguinte: ela tem 3,20, a segunda parede tem 3,20, a terceira parede tem 2,80, a quarta parede tem 2,80. Então, a altura do quarto é de 2,70. Então, você vai somar as larguras das paredes, né, as 4. Então, você vai ter aí 12 metros de largura. Então, você tem 12 metros de largura por 2,70 de altura, vai ter 32,40 metros quadrados. Então, esse vai ser a quantidade de metragem de área quadrada que você vai ter para poder comprar o papel. Então, assim, se você optar por um papel liso, então você vai pegar 32,40 e dividir por 4,5, então você vai ter 7,2, ou seja, você vai precisar de 8 rolos. Se você optar por um papel florido, então você tem aí 32,40 dividindo por 4,0, então você vai ter 8,1, ou seja, você vai precisar de 9 rolos. Então, assim, não se vende rolos parciais, então você sempre arredonda. Então, não corre risco de faltar papel, né? E se o papel não for encontrado, você tem que... Importante na hora da compra é você comprar mais de um rolo do papel. Compre sempre o mesmo número de lote e sequência, né? Se eles forem nacionais, para que você não tenha falta de papel ou diferenças de nuances de cores que às vezes vêm diferente. Eu tive esse problema lá no lavabo, mas como é um lugar mais escuro, não deu para perceber muito. Mas o número de série é super importante, né? E o mesmo número de série a partida dos importados também. Então, com esses números, você confere na etiqueta do papel de parede e é super importante se ele foi feito no mesmo dia, no mesmo toner, e aí vai ficar a instalação perfeita. Entenderam direitinho? Então é isso. Bom, gente, chegando agora na última faixa, tá vendo? Eu coloquei aqui e passei por cima, só fiz um rasgo para poder passar mesmo a escapazinha. E aí, depois que eu fiz os acabamentos, fui continuando, fazendo todo o processo que eu já expliquei para vocês. Fiz o arremate e fui juntando os desenhos. Essa foi a parte mais difícil. Eu não achei complicado a instalação do papel de parede, mas é porque essa partezinha mesmo eu tive que recortar e fazer um encontro apenas de uma faixa menor, sabe? Apenas de 20 centímetros, então, para encontrar o desenho. E aí, do mesmo processo, você vai passando a espátula na mesma forma, zigue-zague, né? Colocando direitinho para ter um encontro perfeito e descendo conforme você for finalizando na parte de cima, sem puxar
a parte de cima, né, para não comprometer, e aí unindo os desenhos certinho. Depois que você unir, aí sim você pode ir passando a mão, depois você vem com a espátula para não formar bolhas de ar. E esse é o resultado, né? Gostei muito. Eu me surpreendi, foi muito rápido, nós demoramos praticamente 2 horas, a Maristela me ajudando, passando os equipamentos, e é isso. Bom, gente, falar de papel de parede é a minha paixão. Eu adoro papel de parede, eu acho que o papel de parede ele traz mais aconchego, a gente tem uma gama de cores, texturas, e hoje eu vou falar pra vocês sobre papel de parede em quarto de casal. Bom, gente, papel de parede em quarto de casal tem um dilema, o marido. Aqui em casa, o marido não manda. Por quê? Porque, gente, eu acho que decoração não é que é coisa de mulher, mas quando se trata do quarto de casal, tem que ter um toque feminino. Mas o meu marido também é arquiteto e acaba ajudando principalmente na parte financeira. Então, ele acaba que escolhe algumas coisas também. Mas eu queria falar pra vocês sobre papel de parede, porque, gente, eu acho que hoje em dia, principalmente na crise, a gente tem vontade de ter o nosso cantinho. E é o que eu queria muito, ter o meu cantinho. Eu sou recém-casada, tem 3 anos só que eu sou casada. E eu nunca tive tempo, mesmo como arquiteta, nunca tive tempo para parar e decorar o meu quarto. E eu pensei assim, não, gente, agora eu quero um cantinho para gravar meus vídeos. Então eu vou utilizar o meu quarto, eu quero gastar pouco, porque o quarto realmente que eu quero vai ficar mais pra frente, né? Tem meu closet que fica aqui do lado. Então assim, eu quero um quarto bem aconchegante, mas eu quero gastar pouco no momento. E quem sabe mais lá na frente eu vou realizar o meu sonho de deixar o meu quarto bem maior, do jeito que eu quero, com muito espelho. Um quarto bem aconchegante mesmo, com os tons assim claros que eu adoro. E falando em tons, é justamente um ponto importante quando a gente fala de papel de parede para quarto. A gente sabe que quarto é uma coisa assim, principalmente quando envolve 2 pessoas, a gente tem que ter muito bom gosto. E tem 3 tons assim que eu vou indicar pra vocês, que vocês não vão errar de jeito nenhum na hora de decorar o quarto de casal, que são os tons off-white, que é aquele tom sobre tom que nem é branco nem é bege, os tons de bege e os tons de branco. Então assim, escolhendo esses tons vocês não erram. Os tons neutros são coringa na decoração de quartos. E também a gente tem os listrados, né? Os papéis de paredes listrados com os tons mais neutros também fica lindo. É um clássico, muito utilizado. Em média, um papel de parede ele dura 10 anos. Então, assim, você comprando um bom papel de parede com uma gramatura bem bacana, que é aquela espessura que vai dar qualidade, principalmente papel vinílico, que hoje em dia é bem mais fácil de encontrar, ele também está muito mais em conta. Então a gente passa um paninho, é muito mais fácil de fazer a manutenção. Em moda, muito tendência, são os papéis estampados. Então a gente tem os papéis estampados normalmente com 2 cores, a gente tem os papéis com nuances diferentes, como um papelzinho com um desenho mais acetinado ou um desenho mais fosco, então eles fazem uma combinação que eu adoro. Esse que tá aqui atrás, ele é um papel nacional e ele tem essas nuances diferenciadas, ou seja, ele tem um cinza mais escuro e um cinza com os leves brilhozinhos, né, tipo um acetinadozinho, e o tom mais off-white, tipo que nem é branco nem é bege, mas que ficou um efeito super bacana. Então assim, eu super indico, eu gostei muito do desenho desse papel de parede. Então é assim, a gente tem texturas diferentes. Hoje em dia nós temos texturas de papel de parede que imitam tecido, como linho. Tem gente que não gosta de uma parede mais trabalhada. E aí os linhos, assim, eles formam uns desenhos muito bacana, realmente parece ser tecido. A gente tem outras texturas também que imitam alguns outros tipos de materiais. Não praticamente para quarto, mas a gente já tem papel de parede que imita tijolinho, que imita pedra filetada, que imitam materiais nobres, sabe? Tipo mosaico, mas que você jura que é realmente o material você olhando de longe. É claro que você olhando de pertinho você vai saber que é um papel de parede, mas ele dá muito esse efeito real do material, sabe? Dessa imitação do material. Então, como a gente está falando de quarto, vamos voltar para o assunto do quarto. Então é assim, por exemplo, se você gosta de papel estampado, tenta procurar uma estampa com 2 cores, com os tons neutros, com uma estampa mais, por exemplo, tem os arabescos, que é muito utilizado em quartos.
Mas assim, depende muito do gosto da pessoa, né? Tem gente que gosta de um quarto totalmente preto, papel de parede preto. Eu adoro, eu acho lindo. Mas assim, cansa muito. Então essas cores mais fortes, mais vibrantes, acaba que você vai se cansar muito rápido. E falando de custos, que é o nosso foco aqui, né, deixar um quarto assim mais econômico, quanto melhor a gramatura do papel, e se for um papel importado, você vai pagar mais caro, né, um pouquinho mais caro, de 200 para cima o rolo. O rolo normalmente ele faz entre 5 metros quadrados, tem os que fazem 10 metros quadrados. E normalmente um rolo de papel, por exemplo, listrado para o quarto, ele faz aí em média 2 metros lineares de parede. E depende muito também do pé direito. Então você tem que prestar atenção quando você for na loja. Normalmente esses catálogos de papel de parede, que tem os tons mais neutros, nas lojas são os catálogos off-white, são os catálogos black e white, né, que são esses catálogos mais cleans para os quartos. Então fica aí a dica, né, escolha um papel de parede mais claro, tons sobre tons, né, para você não se cansar e ter sempre um ambiente mais aconchegante. Outro detalhe importante é a questão do enxoval de cama. Porque aí você comprando um papel de parede mais clean, você pode estar trabalhando com outros adornos no quarto, objetos, almofadas, coloridos, que aí, conforme o seu gosto de cor, né, você vai poder estar sim utilizando, mas quando você se cansar, você simplesmente troca os tecidos e aí fica muito mais fácil você não jogar dinheiro fora. Porque você aplicando papel de parede, você não vai tirar no outro dia, né, gente? Tem todo um trabalho, todo um custo, então vale a pena você prestar atenção nesses detalhes também. Assim, que dá um pouquinho de trabalho quando a gente fala de papel de parede é com relação aos desenhos. Por exemplo, esse daqui que é o papel de parede que eu apliquei aqui no quarto, ele não me deu muito trabalho, porque os desenhos deles, ó, eles são tipo uns desenhos com as linhazinhas mais orgânicas assim, que você acaba achando facilmente o desenho quando você vai fazer o recorte. Eu tive um pequeno trabalhinho ali, porque tem uma escapazinha aqui no quarto, e foi o único trabalho que eu tive, né? Mas a gente tem outro tipo de papel de parede, como esse daqui, que foi o que eu coloquei lá no escritório. Mas no escritório eu paguei um instalador para colocar, porque o rolo dele era R$500 e eu não ia aventurar, né, gente? Tem isso também. Se você tem um papel de parede caro, você não vai estar aventurando, é melhor você pagar o instalador. O instalador normalmente ele cobra aí R$60 para instalar o rolo. E aí, esse daqui, que foi o que eu instalei lá no escritório, que eu sou apaixonada, esse aqui eu comprei lá na Casa Bonita, aqui em Palmas. Ele tem as nuances que eu falei pra vocês. Ele tem essa nuancezinha aqui mais acetinada, como vocês podem ver aí. E ele tem esse desenho aqui, essa nuance mais fosca. Então ele forma um efeito super bacana, ó, até com a iluminação aqui da câmera, dá pra vocês terem noção. Ele fica um desenho incrível, mas o desenho dele já é um pouquinho complicado, tá vendo? Então tem essas questões também, de fazer o recorte e você achar o desenho certinho para você poder estar aplicando sem erros nas emendas. Então assim, quando você tiver um desenho mais complicado, eu recomendo que você contrate um instalador. Bom, gente, outra coisa super interessante que eu vim falar para vocês foi em questão de custo. Eu comprei algumas coisinhas que eu achei muito bacana lá na loja também, coisas assim bem em conta, e que eu vou estar mostrando para vocês o resultado aqui depois que estiver pronto, porque agora não está pronto, tem que instalar os criados mudos também, que eles são parafusados, então eles não estão prontos. Mas olha só, eu vou mostrar alguns detalhes que eu comprei e que vai ficar muito bonitinho. Eu vou começar mostrando as almofadas. Eu já tenho as almofadas normal, que são aquelas grandes, que eu não sei se é 70 por 50, eu não sei, mas são aquelas travesseiros. E eu comprei essas almofadinhas aqui, ó, vou mostrar mais de longe. Comprei duas delas. Eu achei muito bonitinha, elas foram R$9,90. Comprei também o enxoval da cama, que eu tenho outros aqui, mas eu queria dar uma renovada, sabe? Só pra
deixar a cama sempre arrumadinha, então eu comprei uns baratinhos, eu vou até falar o preço pra vocês. Esse daqui eu comprei, que é, foi 49, 50 reais esse aqui, porque a minha cama é queen. Eu queria muito a cama king, mas a minha cama é queen, e tudo que se trata de enxoval de queen é caro. Por quê, meu povo? Gente, eu não entendo não, é muito caro. Tudo que se trata de travesseiro, fronha, tudo é caro pra cama queen. E tá, esse aqui eu consegui mais em conta, que foi 50 reais, mas ele é só o elástico, né, que eles prendem embaixo da cama. Comprei duas fronhas, né, de malha, também tem lilás. A outra tá pra ali. E outra coisa que eu comprei, gente, que quando a gente pode deixar o quarto da gente também com a tendência da moda. Então eu comprei esse aqui, que é uma fronha, é em estilo chevron. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar o papel de parede com os tons mais branquinhos e vou colocar um jogo de lençol com os tons mais vibrantes ao meu gosto, que eu gosto, né? E aí eu vou colocar nessas almofadas aqui essas fronhazinhas, então vai fazer um contraste super bacana. E outra coisa bacana, gente, também é a questão de iluminação. Aqui no quarto eu não tenho pontos para puxar iluminação de cima, ou seja, para colocar um pendente aqui no quarto. Então o que foi que eu fiz? Eu fui lá na Adara, que é uma parceira também do meu escritório, eu adoro atendimento da Adara, eu tenho que falar isso aqui. Tudo que eu preciso, assim, desconto de coisas assim, eles me dão. É uma parceiraça mesmo, tem produtos muito bons e sempre estão atualizados quando se trata de tendências, de luminárias, enfim. Vou pegar aqui pra vocês. Bom, gente, a luminária que eu tava falando pra vocês é esse abajuzinho aqui, que é lindo, muito fofo. Eu comprei ele, tem esse detalhezinho aqui, ó, com essa bolinha, que eu achei muito bonitinha. Ele tem um detalhezinho, pezinho inox, e ele tem aqui a cúpulazinha dele trabalhadinha num tonzinho de off-white, assim, ele não chega a ser um branco não. E pra iluminação eu vou colocar essa lâmpada aqui em LED. Ela dura 8 anos sem troca e tem 85% de economia de energia, gente. Então assim, a gente tem que estar focando nessa questão mesmo de economia de energia, porque não é fácil, a gente sabe disso. Outra coisa também bacana que eu comprei foram quadros, né? Eu comprei esses quadros aqui, vocês vão rir porque vou já mostrar a ideia pra vocês, gente. Primeiro, esse quadro é um quadrinho assim com desenho infantil, mas a gente sabe que moldura é um trem caro. Gente, por que moldura é caro? Eu também não entendo. Tudo que é moldura é o fim da picada, gente, de caro. Então eu comprei mais pensando na moldura, eu vou mudar aqui, né? Vou colocar uma imagem bacana, mais séria, que tem a ver com o casal. Eu não pensei ainda, mas vou pensar e vou mostrar tudinho aqui pra vocês. Então eu comprei 3, então eles vão casar muito bem com o papel de parede e também com a luminária, né? Não dá pra colocar um monte de cores também no quarto, porque senão vai ficar muito esquisito. E eu também tenho aqui, que eu tinha comprado pro meu escritório, mas eu nem sei onde vou utilizar, que eu também tô pensando ainda, essas molduras douradas. Essas molduras douradas são lindas, elas são grandes, elas são 25 por 30, se eu não me engano, gente. 25 por 30. E ela é muito linda também, o efeito da iluminação. Eu comprei essas plantinhas aqui, elas são verdadeiras. Essa daqui é a Musgo Cushion Moss. Gente, que nome difícil. É a Flora O Cubo, o nome dela. Esse aqui. Olha como é fofa, gente. Linda, é de verdade. Esse outro aqui também. Eu não sou muito boa com nome de planta, tá? Já vou falando logo. Esse daqui é o Echeveria Mini. Gente, por que eu comprei essas duas plantinhas para um quarto? Porque eu acho muito fofo quando você decora criado mudo com livros que você tá lendo e aí você coloca o vasinho, sabe? Traz um pouquinho de vida, de alegria para o ambiente, traz uma boa energia para o ambiente.
Então essas plantinhas são muito fofinhas, você pode estar renovando elas, mas tem que ter muito cuidado porque elas, gente, elas são aquelas plantinhas que você tem que dar muito amor, principalmente quando é questão de água, né? É aquela aguinha assim muito pouquinha, porque senão elas vão morrer. Bom, gente, agora vocês vão ter que aguardar, né, eu mostrar como que vai ficar aí o resultado dessa transformação do meu quarto. Tem essa outra parede aqui, que é onde estão os equipamentos que eu tô gravando. Essa aqui vai ficar o painel com a TV. Eu tenho material ali ainda fora, que eu tô pensando se eu vou colocar uma cabeceira ou só vou deixar só assim. Mas é isso, a ideia aqui mesmo foi falar sobre papel de parede. Eu espero que vocês aproveitem as dicas. Não deixe de renovar aí, tá chegando o fim do ano. Não deixe de renovar a casa de vocês, assim, porque vocês não têm condições de comprar um papel de parede mais caro. Façam que nem eu, gente. Sou arquiteta e tô comprando um papel de parede mais em conta, né? Mas que vai deixar um ambiente bonito, muito bonito, confortável, do jeito que eu queria, que é importante, é ficar do jeito que a gente gosta. Isso, gente, espero que vocês tenham gostado. São muitos modelos lindos de papel de parede, não é difícil, você pode renovar a sua casa. E espero que vocês tenham gostado das dicas. Me siga nas redes sociais de Leia Bezerra e inscreva-se aqui no canal, dê um joinha se você gostou, comente, deixe sugestões de vídeos e até o próximo. Beijão!